pessoal, como estão vocês? Espero que tudo bem por aí, que nós vamos tratar hoje da nossa nova pós-graduação de cibersegurança, crimes cibernéticos e inteligência. Espero que vocês estejam entusiasmados com o que está por vir, porque a gente preparou um conteúdo muito bacana para vocês nessa pós-graduação de cibersegurança, cibercrimes e inteligência. Pessoal, como vocês sabem, né, é uma área que cada vez mais demanda da gente conhecimento. Cada vez mais a gente está sendo, né, bombardeado por diversas questões de cibersegurança, de cibercrime, e que muitas vezes a gente não sabe, né, como agir diante delas. Né? Em algumas questões de cibersegurança básicas, muita gente desconhece, né? Ou alguma coisa mais completa, ou então questões que atinentes ao nosso trabalho, à nossa vida pessoal, que hoje, né, todos nós estamos no ciberespaço. Se vocês estão aqui hoje é porque vocês estão conectados no ciberespaço. Todos nós hoje temos pelo menos, né, um acesso a uma rede social. Todos nós, né, efetuamos transações bancárias, transações comerciais pelo ciberespaço. Nós não conseguimos viver sem o meio cibernético, ele é parte da nossa rotina. E por isso que cada vez mais é importante que a gente conheça essa área, para que a gente não seja pego de surpresa em crimes, para que a gente não seja pego de surpresa em algum hackeamento de alguma estrutura nossa, pessoal ou profissional. Então, essa pós-graduação, ela foi desenhada para isso, para poder atender vocês em diversos aspectos da cibersegurança. Então, pessoal, para vocês que não me conhecem, eu sou o professor Christian Viana, já estou aqui com o Instituto Greco há vários anos, principalmente lecionando na área de inteligência, terrorismo e contra-terrorismo, que são as minhas áreas de especialidade da minha carreira. Eu sou um policial federal de carreira, eu ingressei na Polícia Federal há 23 anos atrás. Nos últimos 3 anos e meio, mais ou menos, eu sou cedido ao Estado de Minas Gerais e exerço de integração da segurança pública. Trabalho junto com o secretário Rogério Greco. E a gente desenvolve um trabalho que ele abarca diversas áreas da segurança pública aqui no estado de Minas Gerais. Mas como é que começou essa minha carreira na polícia, esse meu interesse, né, pela área de cibersegurança? Eu, quando me formei em Direito, eu logo passei numa seleção para trainees de uma empresa multinacional de nome KPMG Internacional, onde eu fui advogado tributarista e consultor tributário por 4 anos antes de ingressar na Polícia Federal. Eu me lembro o primeiro desafio cibernético que eu vivi, não sei quantos de vocês se lembram, né, porque isso já tem alguns anos, quando havia a mudança do milênio, né, o ano de 99 ia se tornar o ano 2000, e pairava aquela questão do bug do milênio. Vocês se lembram disso? Ou seja, quando mudasse de 1999 para 2000, haveria um bug e diversos sistemas públicos e privados iriam colapsar, porque na época os sistemas eram de 2 dígitos, então era 99 e ia passar para 00, né, de 2000. Então, quando ele passasse de 99 para 00, ele voltaria, em tese, a 1900, ao invés de avançar para 2000. Eu me lembro da empresa, né, que eu trabalhava na KPMG, nós fomos contratados até por empresa estrangeira que queria se instalar no Brasil, e ela queria saber se o Estado brasileiro estava preparado para o bug do milênio, porque ela ia trazer toda a sua infraestrutura para o Brasil. E, por fim, a gente concluiu que o Brasil, à época, não estava preparado para o bug do milênio. Ou seja, havia um risco de colapso. O Brasil, as instituições públicas nossas não tinham se preparado o suficiente para a virada do ano 2000. Então, o que houve? Essa empresa desistiu de vir para o Brasil, diante do risco, e ela foi, então, para a Índia. A Índia, à época, estava mais preparada que o Brasil. Ou seja, um tema de cibersegurança à época, né, há 24 anos atrás, emergente, em que, por não termos o cuidado suficiente como país a esse tema, nosso país perdeu não só esse, mas diversas oportunidades de negócio e de investimento. Então, se a gente transportar para o mundo de hoje, eu vejo nosso Brasil de mesma forma. Muitos investimentos a gente perde porque o Brasil tem sido muito vulnerável a ataques. O Brasil, não sei se vocês sabem, é o quarto país mais atacado ciberneticamente do mundo, ou seja, o quarto país mais hackeado do mundo. Se nós abrirmos hoje o Google, qualquer buscador, e a gente procurar ataques cibernéticos no Brasil, vocês vão achar diversos ataques em instituições públicas e privadas. E por que o Brasil tem sofrido esses ataques? Porque o Brasil é pouco protegido. Então, quando um país é pouco protegido, ele abre portas para agressores. E muitos países, muitas organizações criminosas,
Muitos atores não estatais, eles têm interesse num país rico como o Brasil, em diversas questões. Então, o Brasil hoje se tornou um país vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela é perigosíssima para a gente. E essa pós, ela vem nesse sentido, né, de trazer esse conhecimento aprofundado para vocês, para que vocês possam utilizá-lo tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, para mim, o start disso foi nessa época, em 1999, quando eu era um consultor da KPMG Internacional, e eu vi a necessidade de estudar mais e entender mais sobre o ciberespaço. Mas, bom, aí eu decidi fazer uma mudança de carreira, uma mudança radical, né, para muitos, né? Eu decidi fazer concurso para a Polícia Federal, e eu passei nesse concurso em 2001 e me tornei agente de Polícia Federal. Após o curso na Academia da Polícia Federal, eu fui então enviado para a Amazônia. Na minha turma, quase todos nós fomos servir na Amazônia. Então lá foi onde eu trabalhei os primeiros anos da minha carreira. Eu fui lotado numa cidade que é na fronteira com a Colômbia e com o Peru, chamada Tabatinga, distante de Manaus, 1.100 quilômetros em linha reta. E à época a gente só podia chegar lá por avião da Força Aérea, um ou outro avião comercial, mas era muito pouco, ou por barco, subir no Rio Solimões, que dava uns 7 dias. 10 dias subindo e 7 dias descendo, ou seja, o lugar era muito isolado. Mas lá havia uma base da Polícia Federal que foi estabelecida para enfrentamento do narcotráfico transnacional vindo da Colômbia e do Peru, e para o enfrentamento à guerrilha colombiana, que naquela época, em 2001, 2002, 3, 4, estava no seu auge. A Colômbia estava sofrendo uma penetração profunda de um movimento guerrilheiro. Então, e esse movimento ele também operava dentro do Brasil. Então, à época, o meu trabalho muito foi esse, né, de operações na selva, de inteligência. Naquela época ainda era pouco a parte de cyber, porque era basicamente o trabalho de operações. Então, foi uma época difícil, mas de muito aprendizado. Eu gostei demais de ter servido lá. E naquela época também eu tive contato pela primeira vez com países estrangeiros, né, Estados Unidos, Peru, Colômbia, na parte profissional. E fui aprender muito com eles, o que eles estavam trabalhando naquela época. Então, eu pude fazer cursos, né, de operações na selva, entre outros. Eu vim para o Mato Grosso do Sul, tive a oportunidade de trabalhar no exterior, em missões muito interessantes no Oriente Médio, na África, em outros lugares do mundo. E ao longo da minha carreira, eu também fui fazendo vários cursos, né, de capacitação. Então, fiz cursos na área de inteligência, cursos na área de cyber. Eu me candidatei a um mestrado em relações internacionais e depois eu fiz um doutorado em relações internacionais, estudando terrorismo, contra-terrorismo e crimes transnacionais. E eu digo para vocês, quando eu fui fazer o mestrado, por exemplo, eu queria fazer em direito internacional, que era a minha zona de conforto, vamos dizer assim, né? Que eu vinha do direito, eu era advogado. E aí a Polícia Federal, né, que ela custeou o meu mestrado e meu doutorado integralmente, ela falou, não, você não vai fazer na sua zona de conforto. O direito é onde você está acostumado a trabalhar. Nós vamos te colocar em outra área. Pode escolher outra área, mas não direito. Aí eu escolhi as relações internacionais, que para mim foi, eu agradeço até hoje muito a esse colega da Polícia Federal, que ele estava, né, à frente desse processo seletivo, que ele me fez, então, optar por outra área que não o direito, porque eu aprendi uma ciência nova. E sempre que a gente aprende algo novo, a gente se capacita mais. Então, aprender relações internacionais, entender os crimes transnacionais e a relação com o Brasil, o terrorismo em relação com o Brasil, possibilitou a mim um avanço enorme na minha carreira. E a partir daí eu pude ingressar num grupo de pesquisa e desenvolvimento da ONU, onde eu trabalho há 5 anos, como pesquisador em matérias de contra-terrorismo e enfrentamento ao crime organizado transnacional. E pela ONU eu tive a oportunidade de ir para vários países africanos, lecionar para polícias, Ministério Público e juízes de diversos países da África, do Oriente Médio, da Ásia, e aprender muito com eles também, na temática de crimes transnacionais, de terrorismo e os impactos deles na América do Sul e no Brasil. E isso, um convite vai puxando o outro. Então, eu pude depois estudar numa universidade espetacular em Washington, nos Estados Unidos, que é a Universidade de Defesa, que é uma universidade do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, do Pentágono, onde eu pude fazer um curso de crime organizado transnacional, que também me acrescentou demais na carreira, e eu conheci muita gente da América Latina e outros cantos do nosso continente, América do Norte. Depois me tornei professor nessa universidade, onde eu sou atualmente professor visitante. Me tornei também professor num outro, vamos dizer, departamento dessa universidade, que é o que cuida da África e do Oriente Médio. E a partir daí, pessoal, quanto mais conhecimento a gente amealha, a gente pratica, mais as portas se abrem para a gente em qualquer área. Para vocês que já conhecem pós-graduação desse país, eu já vasculhei tudo quanto é pós, não achei nada melhor que o Instituto fornece, né? A gente já teve mais de 2.000 alunos de pós, 9 em cada 10 formandos recomendam fortemente nossos cursos. Hoje nós temos 3 opções de pós em aberto, e os nossos cursos, pessoal, eles são direcionados
a pessoas, principalmente, na maior parte dos nossos alunos, vem da área de segurança pública, do Ministério Público, da magistratura, que são pessoas que atuam no dia a dia, né, com o direito operacional, com o direito criminal, que atuam no dia a dia em enfrentamento a organizações criminosas. Mas o curso não é só para o pessoal de direito, só para o pessoal da área de segurança pública. E essa pós-graduação em específico, né, que a gente trata de cibercrime, de cibersegurança, de inteligência, ele é para pessoas de qualquer formação. Porque eu me lembro, quando eu entrei na Polícia Federal, eu vim da área do direito, mas na minha equipe de investigação eu tive colegas que eram engenheiros, médicos, bibliotecários, que eram economistas, contadores, geógrafos, ou seja, de uma gama diversa de profissões, matemáticos, e todos nós fomos depois estudar matérias correlatas à nossa atividade. Então, cibersegurança, cibercrime e inteligência, ele serve para você em qualquer área que você tiver. E uma coisa que eu destaco, pessoal, que é importante você saber da nossa pós, não é simplesmente uma pós para você ter um diploma, para você, né, ter uma pontuação num concurso público, para que você tenha um aumento de salário na sua empresa. Não é isso. A nossa proposta vai muito além disso. A proposta é te dar conhecimento. É isso que a gente se propõe aqui. Te dar muito conhecimento profundo, te dar muita experiência. A nossa pós tem esse objetivo: passar conhecimento sólido para vocês, para que vocês alavanquem as suas carreiras por meio desse conhecimento. Que foi assim que a carreira foi alavancada. Quando eu fui estudar em universidades de ponta, ou em cursos que eu escolhi, eram os cursos que tinham professores muito capacitados, matérias muito bem dadas, e isso me transmitiu conhecimento. O conhecimento que hoje me possibilitou estar onde eu estou, no espaço onde eu ocupo, tanto de pesquisa como profissional, quanto pessoal. Mais uma vez, não é uma pós só para você ter um diploma, conseguir um aumento, conseguir uma pontuação num concurso. Serve para isso também, claro, mas é principalmente para você ter conhecimento. Porque, pessoal, hoje em dia é muito fácil, a gente abre uma TV aberta e escuta diversas pessoas que se dizem especialistas falar de assuntos que elas pouco conhecem, né? Conhecem superficialmente, mas elas falam bem, então elas soltam um assunto que elas não dominam. Isso é comum. Só que essas pessoas são rasas. Quando elas são interpeladas, interrogadas um pouco mais profundamente, o conhecimento delas, ele todo se dissolve, porque é pouco conhecimento. Então, aqui na nossa pós-graduação, né, a ideia, por isso que nós dividimos em 18 meses, em que vocês vão ter essas aulas, cada mês um bloco de aulas, né, às sextas à noite, né, são 10 horas aula e aos sábados o dia todo, aulas ao vivo, elas não são aulas gravadas, porque a gente valoriza muito a interação do aluno com o professor, as perguntas e respostas, elas vão te dar solidez, e uma aula por mês, um bloco de aulas, te dá tempo suficiente para você poder estudar, digerir o conteúdo, fazer as leituras complementares, mandar as perguntas para os professores, pedir mais material, até que você avance para a próxima aula. E todas elas são encadeadas, ou seja, as aulas, elas têm conteúdo que um se conecta com o outro. Então, isso é uma sequência lógica que eu vou mostrar para vocês, que elas são importantes para a gente, para o nosso aprendizado. Então, saibam vocês que ao preparar essa pós, nós tivemos o cuidado em colocá-la de uma maneira que ela fosse que tivesse bastante conteúdo, mas o conteúdo fosse passado para vocês de uma forma bem digerível, né? A gente sabe que muitos de vocês trabalham, às vezes, em sistema de plantão, que vocês estão aí fora na sexta, no sábado, então a aula também vai ficar, a aula que é ao vivo, ela vai ser gravada e você vai poder assisti-la depois. Então, pessoal, essa é a ideia, a gente ir para muito além do conhecimento. Vocês vão poder sair na frente do mercado com o conhecimento que vai ser repassado para vocês. E uma coisa que eu devo dizer a vocês, né, que vocês vão olhar até a grade de professores e talvez vocês vão ver, nossa, mas eu não conheço esses professores. Muitos deles eu nunca ouvi falar deles. Então saibam vocês, todos os professores têm muita experiência na área de inteligência e de cibersegurança. E é normal para o profissional da área de inteligência e cibersegurança ser mais discreto. Então, geralmente, essas pessoas são discretas. Quando têm contas em redes sociais, elas têm poucos seguidores, elas são mais que a gente chama em inglês, né, de low profile, perfil baixo. Mas eles foram escolhidos a dedo, porque das pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória, elas são as pessoas mais competentes nessas áreas que vocês possam imaginar. Dê uma olhada nesse quadro aqui, pessoal, que foi apresentado para vocês. Então, aqui estão os professores e as matérias que eles vão lecionar. A minha, acho que alguns de vocês já conhecem, né? Eu acabei de falar um pouco de mim, eu não sei se vocês já tiveram aula comigo, mas a minha principal matéria aqui, eu vou ser o professor que vai abrir o curso, eu faço uma introdução à inteligência de Estado e segurança pública. Então, eu apresento a inteligência como um todo, conceito, atividade,
E sempre, pessoal, eu gosto muito de fazer, e eu já pedi a todos os professores para fazer a mesma coisa, fazer sempre a contextualização da doutrina, da teoria com casos concretos, vividos por eles. Porque todos esses professores têm uma experiência profissional muito vasta. Então, eu falei, professores, tragam a experiência profissional de vocês para os alunos. Tragam o que vocês já viram no campo para os alunos. Então, essa é a ideia, a gente trazer o conhecimento nosso, a experiência de campo. Então, eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu trago aquilo que eu vivi, parte das investigações que eu fiz que já estão, né, encerradas, parte do conhecimento que eu adquiri nessas minhas viagens de instrução para a África, para o Oriente Médio, para a Europa, o que eu amealhei nesses cursos que eu fiz fora, eu tento conectar tudo isso para vocês de uma forma que fique bastante clara e interessante. Então, essa é a introdução à inteligência de Estado, porque esse curso, né, ele tem 3 pilares: cibersegurança, cibercrimes e inteligência. Então, logo depois da minha disciplina, né, vem a disciplina do professor Jorge Lasmar, que são os fundamentos da segurança cibernética. Quem é o professor Lasmar? Ele foi meu co-orientador do mestrado na PUC de Minas Gerais. Ele é hoje um dos maiores especialistas nessa área de cibernética no que tange a financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro, uso de crimes cibernéticos, né, por organizações terroristas, uso negativo da cibersegurança, né, do ciberespaço, e como esses atores nocivos eles exploram o ciberespaço. Então, para isso, ele vai apresentar para vocês a evolução da internet, quais são os desafios da segurança cibernética, vai trabalhar o marco civil da internet com vocês, vai trabalhar as questões de políticas de cibersegurança. O Brasil tem uma política de segurança da informação? Sim, o Brasil tem uma política de segurança da informação. Jorge Lasmar se debruçou muito em cima dela. Como o Estado lida com a regulação da segurança cibernética? Quais são os obstáculos políticos, institucionais, sociais? Como é que o direito e a tecnologia convivem? Quais são os debates, quais são os desafios? Quais são as tendências e aspectos jurídicos da segurança cibernética? Então, essa é a matéria do professor Lasmar. Então, daí vem um outro colega que trabalha fortemente no mercado na área de segurança cibernética, entende tudo de ameaças, riscos e vulnerabilidades. Então, ele vai mostrar para vocês como é que as organizações públicas e também privadas se protegem, né, de riscos cibernéticos, como é que elas minimizam riscos. Ele vai apresentar as ferramentas de proteção, como é que você gerencia o risco cibernético e, a partir do gerenciamento do risco cibernético, como é que você pode fazer um planejamento de segurança para a sua instituição, para a sua casa, para a sua vida pessoal, para a sua profissão. Então, isso vai ser a matéria do Brasilino. E ele também vai entrar na questão prática, né, da detecção e resposta a ataques cibernéticos. Como é que você identifica um ataque? Como é que você contém um ataque cibernético? Elimina. Caso você tenha sido atacado, como é que você se recupera de um ataque cibernético? Como identificar as ameaças? O que é um malware, um ransomware? O que é engenharia social? Então, o que é um funcionamento de um sistema de detecção de intrusão? Como é que funciona um sistema de proteção cibernética? Como você forma no seu ambiente de trabalho equipes multidisciplinares para fazer frente a esses incidentes cibernéticos? Essa parte vai ser com o Antônio Brasilino, muito profissional nessa área, está no mercado há muito tempo. Depois nós vamos passar para o professor Fábio Diniz. Ele vai passar para vocês os cenários dos crimes cibernéticos, né, e cibersegurança no Brasil e no mundo. Como é que evoluiu a segurança cibernética? Qual a importância da cibersegurança no Brasil e no mundo? Quais são os avanços tecnológicos? O que é o analfabetismo digital? O que é inclusão digital? Quais são os desafios da inclusão digital na educação, por exemplo? Por que é importante nosso país ter uma agenda nacional de segurança cibernética? Um tema importante: como funciona a colaboração entre a sociedade civil, setor privado e governo na área cibernética? Quais são os processos utilizados por esses entes na proteção da informação? Qual é a tipificação de crimes cibernéticos? Como funciona isso? Qual é a diferença entre crimes informáticos? Como é que você classifica um evento de segurança? Vocês vão ver vários, eles vão apresentar painéis, por exemplo. Eu conversei com o Fábio sobre, Fábio, apresenta aí relatórios do Fórum Econômico Mundial na área de crimes cibernéticos. Ano passado eu tive a oportunidade de representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial na Suíça, onde eu fui fazer parte do grupo de segurança cibernética. E lá, pessoal, foi uma experiência riquíssima. Eu estava entre 150 outras pessoas do mundo cibernético, né, de lideranças na área cibernética, no setor privado e público.
público. Éramos 100 da área privada, né, de grandes empresas, e 50 da área pública. Só havia da América Latina eu, da área pública, e um outro colega de uma grande startup do setor privado. E a gente discutiu muito a questão de segurança cibernética. Como é tão diferente, né? O que a Europa tem hoje, Estados Unidos, lei de proteção de dados, e o Brasil? Em que ponto está o Brasil nisso? Como é que estamos na América do Sul? Lá nesse fórum eu fui compreender ainda mais o porquê que a gente foi tão tacado na área de segurança cibernética. Então eu pedi ao Fábio para ele poder trazer isso para vocês e discutir essas questões e as principais ameaças globais. E, a partir das ameaças, como é que os países desenvolvem sua governança? Porque, gente, cada país tem uma governança cibernética. Estados Unidos, que é muito atacado, China, Rússia, eles têm uma governança cibernética muito forte, muito sólida. Os países europeus também estão desenvolvendo isso. Por quê? Organizações criminosas, grupos terroristas, cada vez mais usam o ciberespaço para atacar os países. E outra, né, pessoal, as guerras hoje. A gente tem guerras convencionais, né? Nós estamos vendo Rússia, Ucrânia, mas simultaneamente há diversas guerras cibernéticas por trás dessas guerras presenciais, essas guerras físicas. O Fábio vai dar uma introdução disso para vocês. Como é que funciona a questão de cooperação internacional, como é que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é a lei do ciberbullying, como é que tem sido feito hoje no Brasil a criação de delegacias de polícia especializadas nesse enfrentamento. E daí essa disciplina, então, ela se desdobra para a próxima disciplina, que é de crimes cibernéticos, que é de fraudes bancárias eletrônicas e golpes digitais, que vai ser com o policial federal Eric Pereira. O Eric hoje é uma das maiores autoridades em enfrentamento a fraudes bancárias eletrônicas e golpes digitais. Ele está hoje na Polícia Federal à frente de uma divisão que trabalha uma operação de grande porte de enfrentamento com a tecnologia de ponta na parte de fraude bancária eletrônica e golpes digitais. Aqueles golpes do Pix, phishing, tudo isso que, né, se vocês não sofreram isso, algum parente, algum amigo já deve ter sofrido um golpe desse. Então, o Eric vai trazer para vocês casos práticos, casos em que ele trabalhou, trazer o panorama disso no Brasil. A aula dele é riquíssima nesse sentido, ele tem muita experiência. Vocês vão conhecer como é que as estruturas das organizações criminosas se adaptam para promover fraudes bancárias eletrônicas, como hoje funciona a prevenção e repressão de fraudes no Brasil, quais são as metodologias, quais as técnicas utilizadas pelas instituições financeiras e pelas polícias, quais são os desafios tecnológicos da inteligência artificial na prevenção e repressão dessas fraudes bancárias, como é que funciona isso, né? Ele vai trazer, então, vários estudos de casos, de investigações encerradas que tiveram como foco essas técnicas investigativas e quais são os desafios legais enfrentados. Ou seja, ele vai passar para vocês um roteiro, né, de como isso foi investigado, como isso é investigado, quais são os erros e acertos nessas investigações. A partir daí, então, a gente vai passar para a questão de proteção de infraestrutura crítica com o capitão de Mar-e-Guerra da Reserva Remunerada da Marinha do Brasil, Alexandre Pérez. É um dos oficiais militares que eu conheço que mais tem conhecimento em proteção cibernética. Trabalhou a fundo isso, estuda vulnerabilidades de estruturas críticas. Quais são os planos de defesa cibernética que o nosso país adota? Resposta a incidentes. Ele vai trazer várias experiências que ele teve no Brasil e no exterior a respeito disso. Depois a gente tem inteligência artificial, né? Acho que todos aqui já devem ter ouvido falar alguma coisa de inteligência artificial. O colega Arnaldo, que é um perito criminal federal, ele vai tratar de inteligência artificial com vocês. Ele é o cara que eu conheço que mais entende de inteligência artificial, tanto na área privada quanto pública. Ele passou recentemente alguns anos fora do Brasil numa missão lá em Singapura. Foi dada a ele a tarefa de desenvolver ferramentas de inteligência artificial para a Interpol, né, a Polícia Internacional, no mundo inteiro. Ele fez um trabalho excepcional, um trabalho que trouxe muito avanço para o nosso mundo, né, porque ele trabalhou na Polícia Criminal Internacional Interpol, e o que ele criou lá tem sido implementado no nosso planeta Terra. Então, a gente teve o privilégio de o Arnaldo ter aceito esse convite. O que é inteligência artificial generativa? Como buscar soluções de inteligência artificial? O que é o Deep Learning para conjuntos de dados? Né? Como a gente aplica a inteligência artificial? Como é que a gente estrutura a inteligência artificial? Isso tudo, gente, que pode parecer muito teórico, o Arnaldo vai trazer tudo isso lastreado em casos práticos. E é uma aula espetacular. Ou seja, vocês vão compreender a inteligência artificial num nível de profundidade que provavelmente vocês ainda não, se vocês ainda desconhecem, que é de uma pessoa que tem uma formação teórica excepcional, ele tem a formação toda em ciência da computação, mestrado, etc., e ele tem essa parte prática muito aguçada, porque ele trabalhou na ponta, enfrentando as maiores organizações criminais do planeta. A seguir, a gente volta com o comandante Alexandre Pérez na parte de guerra cibernética. Como eu falei para vocês, a guerra Rússia-Ucrânia tem uma parte dela que é aquela visível, que a gente vê nos noticiários, jornais, um tanque destruído,
uma fábrica destruída. Agora, o que está por trás disso? Tem uma ciberguerra por trás disso. Tem um aparato cibernético que conduz essa guerra. Então, qual o papel das forças de segurança numa guerra cibernética? Qual o papel das forças policiais numa guerra cibernética? Saibam vocês, as polícias também têm um papel na guerra cibernética. Lá na Rússia e Ucrânia, as polícias estão fazendo parte desse papel. Na guerra Israel-Hamas, as polícias e as forças armadas estão envolvidas na ciberguerra. Então, ele vai falar sobre ciberguerra e os seus contextos todos, ações ofensivas, defensivas, como é que se identifica a capacidade do inimigo numa ciberguerra, desafios por parte das forças policiais e militares, tecnologia, tudo isso, pessoal, ele vai apresentar para vocês dentro de um contexto prático, como ele foi oficial da ativa das Forças Armadas, esteve em várias zonas de conflito pelo mundo afora, ele vai trazer para vocês em primeira mão o aspecto prático e teórico das guerras cibernéticas. A partir daí, a gente volta a trabalhar a inteligência com a ciberespionagem, decepção e desinformação, com o agente federal Vladimir Brito, que para mim hoje é uma das maiores, se não a maior autoridade de inteligência do nosso país. Ele, para vocês terem ideia, quando ele concluiu a tese de doutorado dele, na UFMG, em Minas Gerais, aqui em Minas, o MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, lá nos Estados Unidos, que é uma das universidades mais prestigiadas na área de tecnologia, o convidou para publicar a tese dele lá, porque a tese dele foi considerada uma tese inovadora até para os americanos. E ele, né, como um brasileiro muito aguerrido, falou: não, eu vou publicar minha tese no Brasil, ela vai ser uma tese escrita em português e publicada no Brasil. E hoje ele é uma referência nessa área. Então ele vai trazer para vocês a evolução da espionagem, como é que a espionagem evoluiu do meio físico para o meio cibernético, quais são as ferramentas de ciberespionagem, qual o poder informacional, o que é uma operação de informações, o que é desinformação, decepção, operações psicológicas, porque tudo isso é lastreado dentro do conceito de cibersegurança. Então, a cibersegurança evoluiu a partir daí. Então, ele vai apresentar para vocês muitos casos práticos. O Vladimir, ele é muito, ele tem exemplos excepcionais. Eu já assisti às aulas dele. Ele consegue contextualizar assuntos áridos e difíceis em ilustrações muito práticas. Então, a aula dele é muito prática, tem uma carga teórica forte, mas é toda lastreada na prática, ou seja, fica uma aula muito dinâmica. E a partir daí a gente vai ter, então, algumas aulas de produção de conhecimento de inteligência e análise de risco. Então, a primeira vai ser a aula do Coronel Hiroshi, da Polícia Militar de Minas. Se vocês procurarem em buscadores o nome do Coronel Hiroshi, vocês verão que ele é um dos maiores autores que publicaram mais livros e artigos na área de inteligência no nosso país. Então, ele domina profundamente a produção de conhecimento de inteligência. Então, na nossa pós, ele vai ser responsável por ensinar a vocês como produzir inteligência, as fases da produção de inteligência, como é que você reúne dados, como é que você obtém dados e informações para que ela seja útil para um tomador de decisões. Então, a importância da disciplina dele é apresentar para vocês a formação do conhecimento de inteligência, esse aspecto todo doutrinário e prático, o ciclo de produção do conhecimento e técnicas de análise do conhecimento. É uma aula riquíssima do Coronel Hiroshi. Ele é muito didático e tem muita experiência na Polícia Militar de Minas nessa área e ele percorreu o Brasil inteiro lecionando e aprendendo inteligência. Em seguida, vem análise de risco e atividade de inteligência, que são duas matérias que andam juntas. Hoje, a análise de risco, ela que permeia as ações das grandes empresas, né, e também do serviço público. Então, o agente federal Scarpelli é também um especialista de ponta. Alguns artigos que ele escreveu, por exemplo, sobre a análise de risco do Porto de Santos em relação, né? Vocês sabem que o Porto de Santos é onde mais se exporta cocaína do mundo, é o porto que tem mais trânsito de cocaína do mundo. E o APF, Felipe Scarpelli, escreveu um artigo e publicou sobre como essa segurança portuária poderia ser melhorada e otimizada a partir do Porto de Santos. E ele ganhou um prêmio internacional por isso. Ele é um cara extremamente qualificado, lidera a área de inteligência estratégica da Polícia Federal, ele está à frente dessa área. Ele, então, trabalha com uma equipe muito capaz e ele vai trazer para vocês muita coisa sobre os processos decisórios de inteligência, prevenção e detecção de falhas, análise de risco no ambiente cibernético, como é que você organiza seu conhecimento, como é que você protege seu conhecimento nesse ambiente. Ele vai apresentar essa estrutura de análise de risco e as ferramentas utilizadas para a análise de risco. Bom, depois do Scarpelli, uma outra figura ilustre na área de inteligência, que é o sargento da Polícia Militar de Minas, o Renato Pires. Também, se vocês buscarem o nome dele,
vocês verão que ele é uma figura carimbada na área de inteligência. Escreveu muitos artigos, capítulos de livro, editou livros, tem uma especialidade fortíssima em contra-inteligência. Pires hoje é doutorando em ciência da informação pelo FMG, é uma das pessoas mais capazes que eu conheço na área de contra-inteligência. Ele vai apresentar para vocês, né, o que é contra-inteligência, né? Como é que você defende e protege o seu conhecimento? Como é que você coleta inteligência? O que são ações encobertas? Né? Como é que você emprega medidas defensivas e ofensivas? Como proteger os segredos de Estado? Como você penetrar nos segredos de Estado de um adversário? Então, isso é a disciplina do Pires. Um cara extraordinário. Bom, aí a gente tem a matéria, então a gente vai partir por dois blocos de organizações criminosas no Brasil e no mundo. Então, o primeiro professor que vai estar com vocês é o professor Marcos Rossetti. Ele é uma das pessoas que tem a maior profundidade em crimes transnacionais que eu conheço. Ele conhece a fundo as organizações criminosas no Brasil. Quando o Brasil começou a amealhar os dados, juntar os dados em termos de segurança pública de Orcrins, PCC, Comando Vermelho, FDN, etc., o Marcos Rossetti à frente de uma equipe, né, de um tamanho razoável, em que ele amealhou essas informações e fez uma análise detida do crime organizado no Brasil. A partir das análises do Rossetti, o Brasil conseguiu se posicionar em termos de mundo, né, em termos de outros continentes. Rossetti tem uma larga experiência também no exterior, já participou de muitas missões fora pela Polícia Federal, conhece profundamente o tema e ele tem uma didática inigualável. O que ele passa para nós de conhecimento passa com muita segurança, muita legitimidade. É um dos caras que tem uma capacidade de inovação gigante. Ele é policial federal também de carreira, fez sua formação de graduação e mestrado na USP, na área de Direito, depois ele foi para Ciências Sociais, participou de um grupo de pesquisas na USP muito conceituado, que tem pesquisadores do mundo inteiro, ou seja, é um cara de ponta. Então, a segunda parte de Orcrim, né, depois que o Rossetti dessa pincelada em organizações criminosas transnacionais, então vem o Lincoln Gaiquia, que é promotor do Ministério Público de São Paulo, e o Carlos Gomes, que é major da Polícia Militar do Rio, e hoje é o chefe de operações do BOP, da PM do Rio. Duas pessoas, assim, acima de qualquer suspeita em termos de conhecimento deles, e ele vai trazer, ele é um dos elementos-chave de enfrentamento ao PCC no Brasil. O Lincoln Gaiquia foi quem, por exemplo, conseguiu transferir, né, o Marcola e a liderança do PCC para o regime federal, isolou do restante do grupo. Ele tem uma atuação muito enfática em cima do PCC. Ele é um cara excelente também, e ele sabe tudo do PCC. E o Carlos Gomes, ele já está no BOP há muitos anos, ele também é mestrando nessa área de estudos estratégicos, na Escola de Comando Estado-Maior do Exército Brasileiro no Rio. O Carlos, ele trabalha profundamente a questão de milícias, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, ADA. Rio de Janeiro é a praia dele. Tudo de crime organizado no Rio é de domínio do Carlos. E logo em seguida a gente vai ter, então, a Maria Tereza Belandria, com ciberespaço e geopolítica. Maria Tereza Belandria, ela foi minha professora em Washington. Ela me deu aula lá por duas ocasiões, em 2015 e 2017. Eu fiquei absolutamente impressionado com o conhecimento e a prática da Maria Tereza Belandria. Ela já foi diplomata, já foi professora em vários países e, por fim, ela estava em Washington dando aula por alguns anos na Universidade de Defesa dos Estados Unidos. Hoje ela mora no Brasil, ela é consultora e professora aqui, e eu tive o privilégio de receber um sim, né, um aceite dela para lecionar para você sobre ciberespaço e geopolítica, né, pessoal? Como eu vou falar de novo para vocês, esses conflitos mundiais, eles impactam o nosso país, eles impactam o nosso dia a dia. E ela vai trazer para vocês um panorama disso. É uma análise de geopolítica, aplicação de inteligência, risco político. Ela vai falar sobre as variáveis geográficas, território, clima, população. Ela vai falar sobre a ciberguerra política, políticas de defesa no ciberespaço, a geopolítica, o que ela representa num contexto regional das guerras e num contexto também regional das não guerras, né? A gente vive uma geopolítica aqui na América do Sul, nas Américas, que independentemente de termos ou não uma guerra declarada física, nós não temos, há uma guerra cibernética em andamento. E a Maria Tereza, ela vai aprofundar em vocês com isso. Ela vai trazer para vocês à baila quais são as guerras cibernéticas que nós vivemos no mundo de hoje e quais são as que nos afetam diretamente, ainda que não estejam, né, no universo claro para a gente, né? Vocês vão ficar impressionados de ver sobre o que a gente vive em termos de guerra cibernética para as disputas geopolíticas que existem aqui no Brasil e no nosso continente que não estão aí nos noticiários, não estão em redes, em fontes abertas. Então, isso é a matéria da Maria Tereza, uma profissional excelente e que ela tem muita didática também, uma professora, e ela é investigadora, ela é profissional, ela é diplomata, ela
ela é multitarefa, como eu digo para ela. Ela é impressionante. E, por fim, a Cassiane Hernandes, que ela é uma auditora da área de bancos, num banco internacional que atua no Brasil. Trabalha também já com a Febraban. Ela tem uma especialidade em lavagem de dinheiro, inteligência fiscal e financeira e enfrentamento ao financiamento de terrorismo. Ela tem uma didática que eu desconheço uma pessoa que tem uma didática tão boa quanto ela para lecionar. Então, ela vai apresentar para vocês, né, diversos casos práticos e também, né, aliados à teoria sobre operações de lavagem de dinheiro, como é que a cibersegurança e a lavagem de dinheiro convergem, o que tem de cibercrime e lavagem de dinheiro que estão atrelados, quais são as estratégias de investigação de lavagem de dinheiro e também investigação de lavagem de dinheiro em meio cibernético, como é que as organizações criminosas lavam dinheiro, como é que as organizações criminosas usam aquele dueto, lavagem de dinheiro e o ciberespaço, para avançar seus objetivos criminosos e nefastos? E quais são as estratégias mais úteis de enfrentamento à lavagem de dinheiro no ciberespaço? Então, a Cassiane vai apresentar para vocês o que dá certo e o que dá errado, do ponto de vista prático. Ela já trabalhou em vários lugares do mundo e ela tem muita experiência em enfrentamento da lavagem de dinheiro. Então, eu creio que essa disciplina, ela fecha todo o nosso arcabouço de disciplinas do curso, assim, teóricas e práticas, e a gente volta depois, no fim do curso, com Renato Pires, de novo, da Polícia Militar de Minas, com uma matéria que chama Métodos e Técnicas Científicas de Inteligência. E qual que é o objetivo dessa disciplina? É vocês aplicarem tudo que vocês aprenderam para vocês produzirem conhecimento de inteligência. E ele vai demonstrar para vocês quais são as principais características do cara que é especialista em inteligência, qual que é a sua formação, o que é o pensamento criador da atividade de inteligência, como é que você produz uma análise mais robusta e técnica. Isso tudo ele vai ensinar a vocês por meio de um exercício prático, que vai ser a confecção de documentos de inteligência. Então, com a matéria do Renato, ele vai trazer para vocês assim: como eu faço um documento de inteligência? O que eu tenho que prestar atenção? Como é que eu produzo? Que é diretamente ligada à matéria do Coronel Hiroshi, que é a produção do conhecimento. Mas essa do Renato, ela acrescenta a questão metodológica para você poder produzir documento de inteligência, que vai ser, então, uma produção científica, que você vai poder utilizar tanto na academia quanto na atividade de inteligência. Então, essa matéria, ela fecha o curso, é uma matéria que vai ser prática, ele vai propor para vocês um trabalho nessa área de produção e ele vai acompanhar a produção desse trabalho de vocês e poder assessorá-los, né, um a um. Então, pessoal, com isso a gente fecha esse padrão, né, que nós estabelecemos aqui da grade horária dos cursos dos professores das matérias. Espero vocês nesse curso. Mais uma vez, as aulas são todas online, as aulas são ao vivo. É um fim de semana por mês, é considerada uma pós-graduação lato sensu, ela é certificada pelo MEC. E o grande diferencial delas, como eu falei para vocês, eu tive o cuidado de falar professor por professor, é que eles foram escolhidos a dedo, porque são os melhores nas áreas que eles atuam. Eles têm que ter uma descrição. Então, no fundo, eu fiquei muito feliz que eles aceitaram o convite para lecionar, né? Eles estão se expondo para o mundo, né, cibernético, para os nossos alunos, etc. E eles toparam. O conhecimento, se ele fica só para a gente, ele não serve para nada. A nossa ideia, eu sempre tive isso na minha cabeça, é a gente compartilhar o conhecimento, é levar o conhecimento para as pessoas. Queremos que mais pessoas sejam capacitadas, mais brasileiros como nós tenham essa capacitação para a gente poder ajudar a melhorar nosso país e fazer nosso país ser um protagonista de ponta. Então, esses professores estão juntos nessa missão. Eu conversei um a um com eles, né? Cada um deles, a gente repassou a matéria, repassamos a ideia, e assim, eu fiz questão de saber, ó, você está mesmo dentro, está full com a gente, está fechado com a gente, todos estão super entusiasmados. Então, pessoal, essa oportunidade é única de vocês fazerem uma pós-graduação de ponta em cibersegurança, cibercrime e inteligência. Espero que vocês gostem e espero que vocês estejam com a gente nessa pós.